O Guia Anônima Fundamentos é o treinamento mais completo do Guia Anônima, com mais de 50 horas de conteúdo em vídeo e materiais adicionais. Além disso, você tem acesso a uma comunidade exclusiva para alunos e aulas ao vivo, que também ficam gravadas e disponíveis lá na plataforma, mas no momento do ao vivo você pode estar trocando uma ideia com outros alunos e tirando dúvida com os instrutores. Dá uma olhadinha em fundamentos.guianonima.com, pare de pular etapas e aprenda os fundamentos de cybersecurity para que você consiga se tornar um profissional qualificado. E essa aula que você vai assistir é uma aula que foi retirada do Guia Anônima Fundamentos e disponibilizada de graça para você aqui no YouTube. Então, se você curtir, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E essa aula aqui, ela tem como objetivo te apresentar as metodologias que a gente tem na área de segurança da informação, sobretudo aí algumas metodologias que a gente tem voltadas para a segurança ofensiva, né? Mas não se limita, tá? E primeiro eu tenho que te explicar o que é metodologia, mas antes disso você está vendo aí na tela que eu estou numa playlist do Guia Anônima, do nosso canal, lá no YouTube, porque a gente fez alguns vídeos sobre algumas metodologias, umas mais antigas do que as outras. Mas nessa aula eu não vou falar o que está no vídeo, vou resumir o que são as metodologias e vou te apresentar as principais, beleza? Porque tem metodologia aqui nessa playlist que é uma metodologia um pouco mais antiga que eu fiz o vídeo só para que você tenha o conhecimento dela e tudo mais, beleza? Então vamos lá, basicamente uma metodologia é uma forma de fazer alguma coisa que foi desenvolvido por alguém ou por um grupo de pessoas. Por exemplo, uma metodologia para fazer um ovo cozido. Passo número 1, enche a panela com água a tantos ml. Né? Passo número 2, coloque a água para aquecer no fogão. Passo número 3, aguarde a água começar a ferver. Passo número 4, coloque o ovo dentro da água. Caso você queira uma gema mole, tantos minutos. Caso você queira uma gema dura, tantos minutos, e assim por diante. Então, essa é uma metodologia, por exemplo, para você fazer um ovo, né? E é claro que eu basicamente expliquei para você aqui uma receita, mas existem várias metodologias em diversas áreas, em diversas situações, como, por exemplo, metodologias de ensino, né? Uma metodologia de ensino, por exemplo, é o que você está vendo ao longo desse curso. Esse curso ele é baseado numa metodologia de ensino. Quando você vai para a escola tem uma metodologia de ensino. Quando você vai para a faculdade, tem outra. Quando você faz um curso técnico, tem outra. Então, a metodologia na área de tecnologia, né, principalmente agora na área de segurança da informação, ela é basicamente um direcionamento para que você consiga executar alguma coisa, certo? Então, as metodologias que a gente vai ver aqui nessa aula, que eu vou te apresentar nessa aula, são as metodologias PTS, da OASP e do NIST. E vou te apresentar algumas diferenças entre elas. A primeira delas é a PTS. A PTS é uma metodologia que ela é num site, ela não é um PDF, ela não é um livro, nem nada do tipo. Ela é o próprio site dela. E aqui, na metodologia do PTS, a gente tem já de cara as etapas do pentest, né? Porque o PTS é uma metodologia para pentest, inclusive está no nome dele. The Penetration Testing Execution Standard. Execução de pentests, né? É basicamente isso. Execução de testes de penetração. Então, aqui nessa metodologia, a gente não está falando especificamente de uma área, né? A gente não está falando especificamente do mobile, a gente não está falando especificamente do web, a gente não está falando especificamente de infraestrutura. Ela é uma metodologia bem abrangente que fala sobre todas as áreas, basicamente, certo? E aqui algumas das suas etapas, né? Primeira etapa ali de interação, desenvolvimento de contrato e tudo mais. Depois a etapa de reconhecimento, depois a etapa de modelagem do que você encontrou dentro desse seu reconhecimento, análise das vulnerabilidades, exploração das vulnerabilidades, pós-exploração e fixação para que você tenha acesso a essas vulnerabilidades no futuro e desenvolvimento do documento. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, em exploração dentro do PTS,
a gente vai ver aqui que existem várias e várias e várias opções, porque são vários tópicos para o que você precisa. Então aqui a gente vai estar falando sobre antivírus, a gente vai estar falando sobre o fator humano também, sobre os sistemas de prevenção de execução de dados, vamos estar falando sobre firewalls, sobre Web Application Firewalls. Também existe aqui a possibilidade de você fazer um fusing em 0 days, em você fazer uma análise de código-fonte, de você fazer um buffer overflow, você fazer um SEH e assim por diante. Então, essa daqui, por exemplo, é a parte de exploração dessa metodologia, né, da metodologia da PTS. E aqui a gente tem bastante coisa, tem bastantes informações sobre. Cliquei aqui, ele me desce e me explica um pouco mais sobre as situações. Quando eu volto para a página inicial, vamos, por exemplo, aqui na página de Intelligence Gathering, onde aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre o que é essa etapa. Por exemplo, aqui a gente tem assets de infraestrutura, onde faremos verificações nos e-mails, verificações nos perfis de infraestrutura interno, nas tecnologias utilizadas, verificações nos acessos remotos, aplicações utilizadas, tecnologias de defesa, como fazer aí um fingerprint ativo e um fingerprint passivo, ou seja, uma coleta dessas informações. Aqui a gente tem rede social, né, para que você faça a verificação da rede social dos colaboradores e assim por diante. Voltando novamente aqui para o menu e indo, por exemplo, na parte de modelagem, a gente tem diversas informações bem técnicas sobre, por exemplo, o Thread Agents, que é basicamente os colaboradores, os funcionários, a parte humana e etc. Então, a PTS, ela tem toda essa parte ali da metodologia em si, né, da metodologia no geral, vamos dizer assim, né, da metodologia abrangente de o que é, como é feito, por que é feito, e ela também tem a PTS Technical Guide List, que é a parte técnica da PTS. Então aqui você pode ver que você tem a parte de Intelligence Gathering novamente, só que agora ela é definida por conta das suas tecnologias. Então a gente tem OSINT, então se eu clicar aqui em OSINT, eu vou entrar em possíveis ferramentas que podem me auxiliar em fazer esse OSINT, como esse OSINT pode ser feito, né? Então, aqui a gente já começa a ver ferramenta, aqui a gente já começa a ver trecho de código, aqui a gente já começa a ver bastante coisa mais voltada para a área técnica. E são várias subdivisões, como por exemplo, aqui a gente tem Internet Footprint para identificações de e-mail, podendo utilizar o Maltego, o The Harvesters e o NetGlub. E descendo mais para baixo, você vai conseguir enxergar várias outras ferramentas tão reconhecidas quanto no mercado, né? O Airmon NG, o Ardamp NG, o Kisnet, o Insider, a gente tem o Dig, a gente tem um montão de ferramenta aqui porque esse é o guia técnico. Quando a gente vai para, por exemplo, análise de vulnerabilidades, a gente vai falar aqui sobre os impactos disso também, né? Descendo um pouquinho mais, a gente vai estar entendendo também sobre algumas etapas detalhadas do processo da PTS no que se refere ao pentest. Então, ele vai, por exemplo, aqui na exploração, disseminar sobre exploração customizada, vai falar sobre brute force, caso seja necessário para você. Então, você vê que ele pode ser um passo a passo, mas não necessariamente ele é um passo a passo, porque no momento que você está lá fazendo o seu pentest, você tira suas dúvidas aqui no PTS. Pô, qual ferramenta que eu posso usar para isso? Ou eu preciso de tal coisa. O que eu faço? Eu preciso de tal coisa. E agora? Então você pode estar utilizando ele como um material de apoio. Assim como para escrever redações ou para ler livros muito difíceis, a gente sempre tem ali um dicionário, né, para estar fazendo a escrita da forma correta e estar entendendo aquele conteúdo da maneira correta. Então o PTS, ele pode ser usado como esse guia, ele pode ser usado como esse dicionário para você conseguir fazer ali os seus testes de maneira tranquila, né? O PTS, salvo engano, tá, gente? Ele foi atualizado aí em 2016.
Pode ser que no momento que você está assistindo isso daqui, ele já esteja mais atualizado, mas ele tem algumas atualizações em 2012, algumas em 2013 e algumas em 2016. Depende da página que você vai acessar. Ele é um guia muito interessante no processo de pentest no geral, porque ele não se refere apenas do web ou do mobile, né, como eu já disse anteriormente. Então ele fala sobre o humano, fala sobre físico, então é bastante interessante. Interrompendo essa aula aqui na metade para informar que a gente está com uma campanha aberta. Estamos nos últimos dias da campanha rumo aos 100 mil inscritos, na qual, se a gente conseguir alcançar os 100 mil inscritos até o dia 7 de julho, vamos ter algumas recompensas para os inscritos aí. Tá na tela, é só dar uma olhadinha, se inscreve aqui no canal e compartilhe o Guia Anônima no seu grupo de estudos. Outras metodologias que a gente vai para a OASP, né? Novamente, não é novidade, a gente já falou sobre eles aqui. E a OASP, ela tem alguns guias, tá? Deixa eu ver se eu estou na página correta. Acredito que sim. Aqui, por exemplo, a gente tem o OASP Web Security Testing Guide, que é voltado para essa parte aí da segurança web, certo? Mas olha só, se você entra aqui, você vai ver que o OASP ele tem vários tipos de metodologias, né? Eles têm o Web Security Testing Guide, o Mobile Security Testing Guide e o Firmware Security Testing Methodology, que é basicamente voltado para web, voltado para mobile, para dispositivos móveis, aplicações móveis e tudo mais, e voltado para firmware, voltado mais para a parte de baixo nível, vamos dizer assim. E tudo isso disponível de maneira gratuita. Além do que, a gente também tem o Penetration Testing Execution Standard, né, da própria, que eles citam aqui. A gente tem o PCI DSS, etc. E basicamente a gente vai estar vendo aqui sobre o ASP, o WSTG, né, que é o Web Security Testing Guide. E você consegue estar acessando aqui, por exemplo, a versão stable desse cara. Então, o WSTG ele pode ser acessado tanto aqui no site, mas você também consegue com tranquilidade encontrar o PDF dele, né? E ele tem todas as informações lá no GitHub deles também. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, e ir lá para o GitHub deles, onde existem todas as informações. E dentro dessa metodologia, a gente é muito mais suscetível a entender que ela é para a web, né? Está no nome dela, ela é para a web. E aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre os princípios, sobre como fazer esses testes, e ele não se limita a explicar apenas isso, né? Ele fala tecnicamente realmente sobre as situações. Então você vai ver código, você vai ver você vai ver trecho de código aqui, você vai ver citações a CVE, citações a ataques. Então aqui, por exemplo, Testing for MySQL. Então eu vou abrir, essa é uma parte do WSTG, tá vendo aqui em cima? Ele explica sobre a SQL Injection, ele explica como você deve fazer esse teste, como você pode fazer esse teste, e aqui você vê algumas linhas de códigos que podem ser utilizadas aí no seu caso. E aí ele explica aqui o fingerprint do MySQL, ele explica aqui como você pode estar verificando algumas informações e de maneira técnica e explicativa. É claro que pode ser que o que está aqui não funcione para você e você tenha que personalizar alguma coisa, você tenha que adaptar alguma coisa, mas ele é uma metodologia bastante completa que vai desde a parte teórica até de fato a parte prática voltado para o web. E a gente está falando, é claro, do WSTG, mas quando a gente vai para o MSTG ou quando a gente vai para o FSTM, são metodologias parecidas, são frameworks de teste, são guias parecidos. Todos eles são desenvolvidos no mesmo padrão pela comunidade, tá? E esse WSTG aqui, ele é recente, tá? Ele foi atualizado há pouco tempo, aí não faz muito tempo não. Se você vir aqui, ó, deixa eu ver lá no GitHub deles. É claro que nem todas as páginas vão ser, mas, por exemplo, há 2 meses atrás, ou seja, em novembro de 2021, foi atualizado alguma parte dessa metodologia, né? Então, algumas coisas aqui são atualizadas com muita frequência, certo? Então, é uma metodologia que está em constante
desenvolvimento, em constante melhoria, e é uma das metodologias que eu mais recomendo, que são as metodologias da WASP. Independentemente se é web, se é mobile ou se é de framework, são ótimas metodologias. Perfeito? Também temos a metodologia do NIST, que é o NIST SP 800-115, que é o Technical Guide to Information Security Testing and Assessment. E esse é um documento PDF mesmo, ele tem aí as suas 80 páginas. Ele é um documento que aborda um pouco mais raso do que o WSTG, na realidade bem mais raso do que o WSTG, e também um pouco mais raso do que a própria PTS, mas é um documento que te mostra de maneira quase que executiva alguns processos de teste, que te mostra aí como você deve fazer cada tipo de teste segundo a NIST, e ele não vai ser tão técnico assim quanto o WSTG, tá? Não espere por isso, mas ele consegue dar explicações excelentes sobre alguns cenários. Então você vai ter aí uma introdução bem bacana sobre, por exemplo, a scanning ativo wireless. Olha só o tanto de coisa que ele explica sobre isso, né? Então, é bem interessante porque ele tem uma explicação bem clara e objetiva sobre as coisas, e ele te mostra, com algumas tabelas, figurinhas e tudo mais, como o NIST pensa que um pentest deve ser feito, deve ser executado. Aqui não é bem voltado só para pentest, na realidade, a gente tem que deixar isso bem claro, tá? Ele é voltado também para análise de vulnerabilidades e tudo mais. Você pode estar utilizando esse carinha aqui como um documento padrão. Ele é um pouco mais executivo, um pouco mais gestorial, como eu já falei, não é tão técnico, mas é um documento bem interessante aí que pode te auxiliar no desenvolvimento da sua própria metodologia ou da forma aí. Aqui, por exemplo, ele fala sobre algumas tools, tabela A1. Backtrack to Kit Sample. Aqui já está lá no backtrack ainda, lá atrás, mas ele fala aqui algumas ferramentas para fazer sniffing de rede, algumas ferramentas para você fazer a verificação, os testes de segurança de aplicação, para você fazer descoberta de rede. Então a gente tem aqui, por exemplo, o EtherCap, a gente tem o NetNum, a gente tem o Nmap, então algumas ferramentas aí que inclusive podem já ser obsoletas. Tem que ter bastante atenção quanto a isso nesses documentos um pouco mais antigos. O NIST, esse documento aqui, ele tem a data aqui próximo, cadê a data dele? Mas ele é de 2008, então ele é um pouco antigo já. Tá, já faz algum tempo que esse documento foi lançado, mas, como eu disse, ele tem algumas explicações introdutórias muito boas para quem está iniciando, talvez seja uma metodologia interessante. E aí você me pergunta, Afonso, as empresas utilizam metodologia? Sim, as empresas utilizam metodologia, elas não tiram os testes da cabeça dos testadores, da cabeça dos pentesters. É claro que existe sim toda a questão de criatividade, mas existe uma metodologia por trás, existe como que eu posso dizer? Existe um template por trás de um teste, para que você não fique perdido e também para que você entregue no relatório final, no documento final, um documento de qualidade, um documento que o seu cliente consiga compreendê-lo, né? Então, produto final de qualidade. E aí, para isso, são utilizadas as metodologias, até porque um documento técnico ele tem que ser desenvolvido de uma maneira minimamente profissional e não de qualquer jeito, né? E aí, a metodologia auxilia bastante também no desenvolvimento dessas documentações. Perfeito? Então, deem uma olhada sobre metodologias, estude alguma coisa sobre alguma delas, porque elas vão ser importantes para você. Elas te dão alguns passos importantes e aí você não vai ficar tão perdido assim quando for fazer um Capture the Flag, quando for fazer um Bug Bounty ou até mesmo quando for fazer um Pentest. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Eu sou Afonso da Silva e esse é o Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu espero que você tenha curtido essa aula que disponibilizamos de graça para você. E se você quiser entender um pouco mais sobre as bases de segurança da informação e dar uma olhadinha na nossa grade curricular, é só acessar fundamentos.guianonima.com, beleza? Muito obrigado e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos.